Com a lança altaneira no braço, sua força era Deus e a fé. Por isso a homenagem que eu faço é um grito de guerra em louvor a Sebé. Por isso a homenagem que eu faço é um grito de guerra em louvor a Sebé. Boa noite a todos, amigos. Hoje estamos aqui novamente na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa obra que se chama Sebé, o Guerreiro da Paz. Ela é uma obra psicografada pela Maria Elizabeth Barbieri, através pelo espírito Oscar Pitã. Então a Maria Elizabeth Barbieri, para quem não conhece, ela é mais conhecida como Beth, né? Ela é atualmente a vice-presidente da unificação da FERNS, né, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ela já foi também por um tempo presidente, né, da FERNS, e então ela é médium, né, e ela escreveu essa obra, ditada por esse espírito Oscar Pitã. Oscar Pitã, na última encarnação dele aqui na Terra, ele foi um médico, né, que fez obras de caridade, criou instituições. E ele traz todo esse relato aqui porque ele foi o Padre José na encarnação, né, em que ele viveu com Sepete Araju. Então ele traz relatos dessa vivência dela nessa encarnação anterior em que ele era o Padre José. Ele traz então várias questões sobre esse espírito Sepete Araju, que a gente conhece principalmente aqui na região, né, das missões do Rio Grande do Sul, como esse espírito, né, que foi um indígena, que foi um guerreiro, né, e morava ali na redução jesuíta de São Miguel das Missões, como a gente conhece hoje, né, onde existe atualmente as Minas de São Miguel. Então ele nos traz, esse livro, um novo olhar sobre esse ser espiritual evoluído que era o Sepete Araju. Não nos traz então somente essa parte, né, da guerra, mas sim nos mostra um verdadeiro, que ele era um espírito muito evoluído e que ele trazia muitas questões espirituais para o povo ali na redução onde ele morava, dando exemplos muito importantes, que são muito importantes também hoje para a gente refletir sobre a nossa vida aqui. Então, esta obra não tem o objetivo de vangloriar, né, o Sepete Araju, até porque os espíritos evoluídos nem gostam dessas venerações, né, mas sim para trazer esse outro lado, talvez, da história, né, que a nossa história aqui, do plano físico, não traz, que é essa parte espiritual dele. Então, neste livro, ele é composto de vários capítulos. Para quem se interessar e quiser ler, né, ele depois, nós temos ele aqui na biblioteca, no Grupo Espírita. Ele tem vários capítulos, então, e a parte inicial dele, ele é essa parte ditada, né, pelo espírito Oscar Pitã, né? E a segunda parte, então, são outros capítulos que são trazidos através também da mediunidade da Beth, né, Maria Elizabeth Barbieri, e de outros médiuns que trabalharam espiritualmente com esse espírito, então, que viveu nessa encarnação como Sepete Araju. Então, vamos falar de todo o livro aqui, né, até porque não vamos dar spoiler, como dizem, né, contar todo o livro, mas somente algumas mensagens que nos trazem essa reflexão deste lado espiritual desse ser, da importância que ele trouxe na sua vivência aqui na Terra e do que ele continua fazendo depois dessa encarnação aqui, né, como Sepete Araju, e até hoje ainda faz no plano espiritual, em trabalhos, né, e ajudas. Então, alguns dos capítulos ou pequenas passagens que nós vamos referir aqui hoje deste livro, né, e um deles, o primeiro item que eu vou destacar aqui, é nesse capítulo 4, que ele se chama Retribuir o Mal como Bem. Todos os capítulos nessa parte inicial, ele tem a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai fazer referência
àquela passagem ou aquela vivência do Cepé, né, naquele momento histórico. Então ele sempre traz a passagem aqui do Evangelho, por exemplo, nesse capítulo, né, que já se chama Retribuir o Mal com o Bem, se cita aquela passagem que diz assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa mensagem, então, é de José, Espírito Protetor, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa primeira passagem aqui, nos relata, né, o espírito do Oscar Pitã, então, que foi o Padre José, que na verdade foi um pai adotivo do Cepé Tiaraju, na encarnação dele ali, porque os pais, né, os pais de Cepé morreram devido a uma doença que existia na época, e como o Padre José era um jesuíta, né, que coordenava de certa forma a redução ali, eles levaram então o bebê recém-nascido para o Padre José. E o Padre José ajudou ele, né, porque ele também estava doente, né, instruiu ele, fez todo o crescimento, acompanhou ele até depois, né, quando aconteceu as guerras, as missões, ele também estava junto com o Cepé. Então, nesse primeiro relato, ele nos fala algo muito interessante sobre como acontecia o tratamento dos prisioneiros na guerra, né? Nessas batalhas que eles tinham ali. Então, o Padre José nos conta que quando o Cepé Tiaraju assumiu, né, o cargo ali de chefia da redução, né, da tribo ali nas missões, eles estavam com todas essas guerras, haviam muitas guerras entre as tribos. E numa dessas guerras, né, eles sempre traziam os prisioneiros, como era de costume até ali. Mas na primeira batalha, então, que ocorreu após o Cepé Tiaraju ter sido nomeado, vamos dizer assim, né, como o líder da tribo, aconteceu algo diferente. E também um grande ensinamento dele para nós, né, para quem conviveu com ele lá na época e até hoje para nós. Ele nos mostra um exemplo de um líder que trata com amor, assim como Jesus nos ensinou, né, e essa passagem do Evangelho, que está bem no início desse capítulo, nos diz que é retribuir o mal com o bem. Então é de costume os prisioneiros, né, da tribo rival daquela batalha serem trazidos, né, colocados no centro de um campo, onde eles faziam a festa, né, com danças típicas para comemorar a vitória daquela batalha. E os inimigos geralmente eram maltratados, né, era descontado toda aquela certa raiva, aquele sentimento de ódio, né, que aquela guerra provocava entre as tribos, como uma forma de se dispersar aquele rancor, né, aquele sentimento ruim que muitos dos guerreiros daquela tribo também teriam morrido em virtude desse povo inimigo. Mas o que aconteceu nesta vez, então, nesta passagem, que no caso o Padre José refere daquela época, é que Cepé teve um posicionamento diferente. Ao chegarem, né, os guerreiros com os inimigos, eles estavam amarrados, né, presos, sendo trazidos. Cepé olha para eles com amor, né, e ordena aos guardas, né, aos guerreiros, que desamarrem-nos. Primeira coisa, ele manda desamarrar. Então, os guerreiros da tribo, né, onde Cepé estava, acharam aquilo muito estranho, porque os prisioneiros deveriam permanecer presos na ideia dele. E aí ele vai com todo o amor, né, e transmite, através da sua energia, aqueles prisioneiros, uma certa calma que os faz entender o porquê ele estava fazendo aquilo. Ele transmite um sentimento de amor em relação a esses inimigos. E além de os desamarrar naquele momento, ele pede então às mulheres que eram encarregadas na época por tratar os feridos, fazer alimentação, pede para elas que alimente-os, que vista aqueles que estavam nus, que estavam muitos dias nas guerras, né, estavam famintos, estavam desanimados, muitos machucados. Então você pede que eles sejam curados, né, sejam vestidos e sejam alimentados. Cepé Tiaraju fez esse tratamento diferente, né, com aquele povo inimigo, ao ponto de que aquele povo, né, ia convivendo com eles, e há relatos também no livro de que após
muitos desses que eram inimigos e que conviveram ali com eles, né, com esse amor, com esse respeito, independente de ser de uma outra tribo, depois, né, acabam vindo com suas famílias e acabam vindo morar também na redução. Então acabou ampliando a redução ali de São Miguel por causa desta forma que Cepé Tiaraju agia em relação aos povos inimigos, tratando-os com o bem, né, retribuindo o mal com o bem, e eles sentiam, né, esse amor de Cepé. Então, ao ser questionado pelos guerreiros do porquê ele estava fazendo aquilo, né, Cepé diz assim: Cepé aproxima-se mais do grupo e nesse instante o Padre José está contando isso, né? A minha visão espiritual observou que do seu tórax um jorro de luz, como uma neblina, se envolava na direção dos prisioneiros, envolvendo-os. Percebi que as fisionomias daqueles homens acusavam uma transformação substancial. O sentimento de aflição e medo de a pouco transmutava-se em alívio, e muitos traziam os olhos marejados, o que traduzia o relaxamento das tensões vividas nos últimos dias. Então Cepé passava essa tranquilidade a esses prisioneiros, que eles conseguiam confiar, né, naquele povo inimigo. E aí o Padre José nos diz: Cepé socorria os vencidos, materializando na vida o preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. E por que ele fazia isso, né? Então veio aqui nesse questionamento. E eles nos dizem, o autor do livro nos diz, o autor espiritual, é porque a generosidade é o imã poderoso a ser utilizado pelos que exercem funções de liderança, fazendo-os aglutinar em torno dos objetivos que almejam pessoas dispostas a ombrear com eles. A bondade é um apanágio dos fortes, não é um traço de fraqueza, de pusilanimidade, mas é o elo adequado para cativar as mentes livres e os corações valorosos. Naqueles momentos em que era o senhor da vida e da morte dos prisioneiros, ele decidiu pela vida. Então essa postura desse líder de não matar os inimigos, mas sim os tratar bem, né, demonstra essa visão espiritual diferenciada deste líder na época. Cepé Tiaraju traz essa visão, né, para o povo que liderava e trazia então esse conhecimento superior em termos de evolução. E ainda nesse livro nós temos várias outras passagens que relatam momentos como este. Em um outro momento, há um outro capítulo que se chama O Sol do Evangelho. Nessa passagem, o Padre José também, na época, né, viveu com Cepé Tiaraju um momento de reflexão com ele, em que Cepé Tiaraju relata a importância do Evangelho na nossa vida. Então, era um dia frio, né, como aqui no sul, nesses dias frios, em que a geada encobre, né, está tudo branquinho de geada, e o Cepé, né, levanta cedo, o Padre José também, e como sempre havia, né, a fogueira, onde ele sempre permanecia, né, com o fogo, com a brasa queimando, Cepé levanta, pega um daqueles torões de madeira que estavam queimando nessa fogueira, e se levanta e sai caminhando, né, por locais onde tinha essa geada. E ele vai tocando com aquele pau, né, que estava com o fogo dessa fogueira, tocando no gelo, né, e caminhando. E o Padre José o acompanhava. E via que aos poucos, além desse fogo não derreter o gelo, na verdade o gelo estava apagando o fogo daquela madeira que ele carregava. E então ele faz essa passagem, e o Padre José somente observa o que ele estava fazendo, né? E logo ao lado o sol já tinha nascido e também pegava uma parte da geada que estava no campo, neste mesmo campo. E então o Cepé olha para o lado ali
E o padre José pergunta para ele o que está a pensar, né? Porque ele não falou nada, ele só fez esse simbolismo, né? E o padre José refletiu sobre qual a mensagem que ele estava tentando passar com aquilo. Então ele diz assim: Cepé ergueu a fronte para o sol e ficou ali deixando-se banhar pela luminosidade e o calor. Alguns minutos ele permaneceu assim, em estreita comunhão com a natureza. Então aqui um outro relato do Padre José, que em várias passagens deste livro nos traz, era o contato do Cepé com a natureza. Né? Aquilo que os Espíritos já nos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras da doutrina, dessa importância de permanecermos com esse contato com a natureza sempre, né? E termos essa comunhão com Deus quando estamos nessas reflexões, assim então Cepé Araju também fazia. Então ele ficou esses momentos em comunhão com a natureza, sentindo a luz do sol. Esses momentos de meditação e de fuga para o seu deserto interior se davam principalmente quando as dificuldades se intensificavam na redução, quando os embates se acirravam e muitas vezes a impaciência avolumava-se do seu coração. Então, Cepé fala para o Padre José sobre a gratidão dele a Deus neste momento, à vida, faz um agradecimento a Deus, ao universo, aquela terra que o acolhia, as tribos com quem ele convivia, e demonstra sua gratidão. Então, com esta alma elevada, naquele momento de significativa beleza, o Padre José narra que ele deixa se cair de joelhos no chão, né? E esquecido até das dores que ele tinha, né? Ele tinha problemas de saúde física, para admirar aquilo que Cepé fazia naquele momento, aquele agradecimento tão bonito a Deus. E então Cepé aponta novamente para o padre a camada de gelo que estava exposta ao sol, para o padre ver. E ele observa e vê que a geada está praticamente desfeita aonde o sol bateu. Então disse Cepé: Padre, as lições do Evangelho de Nosso Senhor Jesus são como a luz do sol, brilham e aquecem as nossas almas sem queimá-las, aguardando que o gelo das imperfeições humanas derreta com o tempo, sem traumatizar, sem ferir. O Evangelho vai derreter o gelo das almas, porque a sua luz e calor são inextinguíveis. Então a lição, né, que o Cepé dá, né, conversando com o Padre José neste momento, sobre a importância do Evangelho de Jesus na nossa vida, de colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou, pois será como o sol que derrete esse gelo, né, da geada nesse momento que eles viviam. Então podemos pensar quais são os gelos que temos hoje dentro de nós, quais os sentimentos ruins que carregamos, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, o nosso orgulho, o egoísmo, tudo aquilo que a gente ainda tem, né, que é difícil, né? Então o que ele nos diz é que o sol, esse sol vai ser o Evangelho, né, que vai derreter, que vai dissolver e não terá mais esses sentimentos ruins dentro de nós. E ainda ele arremata nessa conversa dizendo o seguinte: nós, meu Pai, conversando com o Padre José, é que temos transformado a luz da verdade e as lições divinas em brasa, mas a brasa não resiste por muito tempo, como aquele simbolismo da madeira, né? Que ele foi e no fim apagou o fogo daquela madeira que ele carregava com a brasa da fogueira. Então não resiste por muito tempo a brasa ao contato com as geleiras da incompreensão e da intolerância. A brasa, Pai José, é a produção dos homens. O sol é criação divina. Então temos que achar a fonte verdadeira, né? Aquela que realmente vai derreter esse gelo dentro de nós, né? Com o simbolismo dessa passagem do padre com o Cepé Araju, podemos aprender a grandeza da lição que nos é ensinada, né? E que nos é tão importante até hoje,
que não vai ser, né, essas brasas, né, pequenas brasas de intolerâncias, de coisas do nosso dia a dia que vão nos mover isso de nós. Tem que ser o sol verdadeiro do Evangelho de Jesus. E ainda o CPE fala ao padre nesse momento que também se questiona sobre as suas imperfeições, sobre as suas dificuldades e sobre a necessidade, né, de aprender a não ter somente essas brasas, mas sim o verdadeiro sol do Evangelho. Então você diz a ele: ah, meu amigo, cada homem que compreender a inutilidade de utilizar a brasa da intolerância para converter o gelo da ignorância, associa-se aos que trabalham para que o sol não seja obstado pela sombra. Não se entristeça, o grande sol, que é Deus, brilhará para sempre, até que todo o gelo seja derretido sob o fluxo do seu calor. Então ele nos deixa essa reflexão que por mais que às vezes a gente fique angustiado, que a gente não conseguiu se melhorar, que ainda a gente está com tantas dificuldades aqui, né? Que a gente tropeça muito, erra muito aqui, você dá essa inspiração, né? Que é um engano nosso achar, né, que com as nossas intolerâncias a gente vai se melhorar, né, e vai converter esse gelo da ignorância, o nosso desconhecimento, né? Ele nos diz que sim, o grande sol, o grande Deus, né, ele brilhará para sempre, derreterá esse gelo, né, por mais demorado que seja de tirar isso de nós. Mas nós temos que nos manter, né, conectados com este calor, com este sol que nos ilumina. Também numa outra passagem de um outro capítulo, o CP também nos dá uma outra lição sobre paz, né? E nesse momento tão difícil que a gente vive, de conflitos internos, conflitos entre povos, né? Dificuldades de todas as nuances possíveis, neste capítulo, o Conselho de Paz, né? A referência sobre um encontro no plano espiritual de muitas, né, autoridades a nível espiritual, refletindo sobre a importância da paz, né, unindo todos os povos, todas as religiões, de qualquer, né, orientação que se tem. Então foi um grande encontro entre religiões orientais, hindus, né, vários religiosos se encontraram para refletir sobre essa importância da paz. E nessa excursão, né, em que estava junto então o Espírito que nos dita o livro, né, ele nos faz a referência que na sequência se saiu desta reunião, né, e se foi num pequeno grupo para um local ali perto da onde fisicamente é a redução atualmente das ruínas de São Miguel, né, as ruínas. Existe um campo, né, não no local das ruínas, mas mais para frente, onde é chamado um local, o templo, né, um campo neutro. Em tempos de guerra, onde havia ainda todas as tribos vivendo ali naquele local, existia, eles nos falam, um campo neutro, que é um local onde todos se sentavam, os líderes dessas tribos, para tentar definir, né, tréguas, resoluções. Então, neste campo neutro, é contado, né, por um dos espíritos ancião que ali está, que certa vez teve uma dessas reuniões de líderes em que Cepé estava junto e que os anciãos, né, os líderes estavam falando sobre as batalhas ali naquele momento. E ali Cepé dá mais uma lição aos líderes, dizendo o seguinte, o ancião este conta: Cepé, certa vez, quando os caciques se olhavam frente a frente para encerrarem as lutas que se estendiam por muitas luas, propôs, então Cepé propôs a esses líderes dessas tribos: sentemo-nos lado a lado. Seu convite foi acolhido com espanto por uns, desdém por outros, mas o jovem chefe dos índios charruas ergueu-se e postou-se ao lado deles. Os demais ficaram nos seus lugares sem entender. Foi quando então Cepé, pousando a mão sobre o braço do jovem, disse: irmão, se olharmos para a mesma direção, veremos o mesmo campo.
teremos a mesma visão e não guerrearemos mais. Enquanto estivermos frente a frente, nossas visões serão sempre diferentes e por pouco tempo permaneceremos em paz. Então, daquele dia em diante, essas tribos, os Guaranis e os Charruas, nunca mais foram à guerra entre eles. Então, ele nos deixa essa mensagem de que a visão comum é, sem dúvida, a grande argamassa da paz. Quando vemos ao longe, percebemos a grandeza dos objetivos comuns e a nossa aspiração assume contornos de permanência, transcendendo o imediatismo. Então, ele nos deixa essa mensagem tão importante para esse nosso momento de agora, para vivermos em paz, que possamos nos sentar lado a lado para que juntos enxerguemos o mesmo objetivo, o objetivo em comum, e não ficamos cada um olhando com o seu ângulo, e não se colocando no lugar do outro, não entendendo o que o outro está olhando. Essa é a importância para nós todos agora, que buscamos a paz, seja ela em qualquer nível, na nossa família, com aqueles que convivemos, em qualquer situação. Então são muitos os ensinamentos desse livro, nós não vamos aqui falar de todos eles, fica a nível de curiosidade para quem quiser ler mais, se aprofundar mais, tem muita história sobre tudo o que aconteceu. Para finalizar então, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre uma das mensagens que Cepé deixa, também através da psicografia de diversos médiuns, que é a mensagem final deste livro, no capítulo 22, intitulado Cepé, o Guardião dos Pampas. Então eu vou ler somente algumas partes, porque é uma mensagem extensa, mas quem quiser depois se aprofundar, é uma mensagem muito importante do Cepé para todos nós, ainda mais nesses tempos que vivemos hoje. Ele diz: contemplemos a beleza do tempo presente. Quantas chances benditas de trabalho se abrem, convidando ao exercício das lições que aprendemos com o Mestre, na esteira de nossas experiências reencarnatórias. Em nenhuma outra época da humanidade, os cristãos tiveram a ensancha de agigantarem-se no labor da edificação interior e de construções humanitárias coletivas como nesses dias tumultuosos. Nem mesmo os vigorosos testemunhos que pintaram as cenas inesquecíveis do cristianismo nascente e iluminam as páginas da história se revestem da magnitude das provas que ora vos desafiam. Parece que está falando para nós neste momento de pandemia, As vozes daqueles que se empenham na condução dos homens a destinos mais felizes tendem a misturar-se nos ruídos, na algazarra, nas cantinelas fúteis e nas notícias momentosas, que distraem e vão como um corrosivo, minando a compreensão e o crédito das verdadeiras ideias. Então são dias de lutas dos ceareiros no Cristo, aos quais cabe o empreendimento da vigilância atenta, identificando dentro de si as fortificações que lhes cumpre consolidar para não viabilizarem o acesso ao egoísmo que guerreiam as virtudes em construção. Lutas para olhar em torno e estabelecer alianças com aqueles que renteiam contigo na vida terrena. O bem atrai, sensibiliza e envolve, e somente ele permitirá que acessemos as almas em tumulto para ofertarmos o auxílio fraternal que lhe devemos, como bons soldados do Evangelho. E a mensagem continua então, mas no fim ele nos deixa então. São dias de trabalho. Trabalhemos fazendo da nossa vida
uma ação dignificante, aproveitando cada segundo, atendendo às requisições que nos chegam de todos os corações aflitos, ensandecidos, perdidos de si mesmo. É a hora dos servidores leais esquecerem-se de si para entregarem a Jesus o melhor que produziram ao longo dos séculos, porquanto somente Ele retribuirá na proporção de 100 por 1. Sejamos a terra fértil. A colheita será abundante. Regozijamo-nos em permanecer juntos a vós no pórtico da grande era de paz que se avizinha. O nosso olhar agradecido se estende pela vastidão da pátria do Evangelho, pela qual o anjo Ismael nos permitiu velar como humilde servidor de sua pleiade. Ser pé. Então, que a gente fique com essa mensagem, com esse convite de ser pé, para nós, sermos bons servidores de Cristo, nos encontrarmos e continuarmos esse nosso caminho evolutivo aqui na Terra. Que todos tenham uma semana abençoada, de muita paz. Ser pé também foi gaúcho, não é? E o meu jeito gaúcho é descendente de ser pé. Ser pé também foi gaúcho, não é? E o meu jeito gaúcho é descendente de ser pé. Com a lança altaneira no braço, sua força era Deus e a fé. Por isso a homenagem que eu faço é um grito de guerra em louvor a ser pé. Por isso a homenagem que eu faço é um grito de guerra